Olá, muito boa noite, queridos amigos. Estamos começando mais um programa Eclésia aqui para todo o Brasil. Neste momento, estamos acostumados a discutir diversos assuntos relacionados às riquezas da nossa fé católica. O programa Eclésia é um programa de catequese. Eu sou o diácono Eric Módulo e quero dar boa noite aqui ao Padre Wander, que está conosco hoje. Vamos conversar sobre mais um assunto interessante. Padre Wander, bem-vindo mais uma vez conosco. Boa noite, Eric. Boa noite mais uma vez a quem nos acompanha pela TV Século XXI, em mais uma jornada de catequese e de formação que esperamos contribua para estarmos mais próximos do Senhor. Bom, do ponto de vista, do conteúdo da fé católica, obviamente que a gente tem muitos assuntos para conversar ainda, porque a fé católica é muito rica, muitos detalhes. Passa pela doutrina da igreja, pela história belíssima da igreja, pelas Sagradas Escrituras, a vida dos santos, enfim, tem muita coisa boa para a gente conversar. Mas o assunto de hoje, Padre Wander, é um assunto daqueles recorrentes, de diversas vezes aqui a gente volta, não tem problema, a gente voltar para assunto que as pessoas sempre têm dúvidas, porque tem muita gente para aprender. E eu acho que com um zelo, acho que posso dizer assim, um zelo da nossa parte a gente repetir esses assuntos eventualmente. Estou falando do costume da penitência, os costumes penitenciais, que é o tema do nosso Eclésia de hoje. Muita gente tem dúvida, o que é penitência, o que é jejum, que hora devo fazer um, que hora devo fazer outro. Como é que fica, por exemplo, a questão da sexta-feira? Afinal de contas, a sexta-feira é proibido ou não consumir carne? Vamos entender esse e outros assuntos no decorrer do programa Eclésia de hoje. Você já divulga para os seus amigos, para todo mundo que tem dúvida e quer aprender. Olha, hoje lá no Eclésia o assunto tem a ver com penitência, jejum e tudo mais. Os costumes penitenciais. Esse é o tema do nosso programa Eclésia de hoje. Padre Wander, se o senhor puder nos ajudar pelo conceito primeiro de penitência. O que é uma penitência? O que é um ato penitencial? O que é um costume penitencial, padre? Eric, o que é a penitência? A penitência é aquela realidade que tem por fim restituir a Deus o que lhe foi tirado pelo pecado. Quer dizer, objetivamente falando, não se tira nada de Deus. Deus é perfeito, é eterno, não tem como. Não se toca no seu ser. Agora, quando eu digo restituir, é da nossa parte. É a adoração, é a fidelidade e a obediência que lhe devemos prestar. Então, a penitência, ela reendireita o caminho. Ela corrige o caminho. Ela recoloca as coordenadas no lugar. Em vez de você estar indo na direção da santidade, na direção do céu, na direção da glória de Deus, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da vida na carne, você vai na direção contrária. Você vai na direção lá de baixo, na direção da ruína, da perdição. Falar isso até com bom humor para não ficar pesado, mas fato é que as coisas são o que são. E a penitência, ela é um reorientador. Ela tem a capacidade, é por isso que não é o tema, mas também tem tudo a ver. O principal e o mais correto nome pelo qual chamaríamos o sacramento que absolve os pecados é com o nome de sacramento da penitência, porque ele tira de um rumo, de uma direção e recoloca em outro, Eric. Só para entenderem. Então, a penitência tem esse poder, essa capacidade corretiva de orientação de toda a existência e da vida, na direção correta, portanto, na direção de Deus, da sua glória. Nos retira de uma direção contrária a Ele e nos recoloca na direção dEle. Ao mesmo tempo em que, ao nos recolocar na direção dEle, restitui o nosso viver nas suas mãos. Então, restitui a glória, a obediência, a fidelidade que só a Ele se deve prestar, e a nós faz um bem enorme porque nos tira exatamente do caminho das trevas, e aí nos tira de nós, nos tira do mundo e nos tira do demônio. Só um primeiro flash. A penitência tem esse poder de tirar-nos de nós mesmos, da nossa carnalidade, da nossa vida escrava de nós mesmos, de uma vontade torpe, enfraquecida, viciada, uma vontade que ficou refém do pecado, do mundanismo, do pacto com a oppositio Dei, do pacto com a oposição a Deus que o mundanismo produz e, portanto, nos tira do tentador. Olha o bem que faz a penitência, Eric. E o tentador, é preciso entender isso, e durante o programa nós vamos trocando ideias, discorrermos muito.
é que o tentador ele só tem duas ferramentas com as quais ele vai operar, que é a nossa vontade e que é o ambiente em torno, a carne e o mundo. Os dois primeiros inimigos da salvação. Tire, por que os santos desarmaram o tentador? Por que os santos desarmaram o tentador? Porque tiraram das suas mãos as únicas duas ferramentas eficazes, potencialmente eficazes, com as quais ele pode operar, que é a corrupção da nossa vontade, a nossa carnalização e o entorno corrompido, o mundanismo. Soma-se esses dois. São dois, é faca e queijo, são dois senhores instrumentos nas suas mãos, retira-se esses dois, ele fica de mãos vazias, sem ter com que operar. Isso aqui é muito forte. Até, o senhor já explicou aí de maneira interessante, eu me lembrei de uma outra conversa que tivemos aqui quando falamos dos três inimigos da alma, né? Que é justamente a carne, né? O mundo e o demônio. Né? Aliás, está lá no nosso site, disponível para quem quiser assistir, procura lá o programa Eclésia, os três inimigos da alma. O próprio Padre Wander fez uma catequese bem interessante nesse sentido, que desse primeiro momento aqui, que ele começou a explicar para a gente. Mas, Padre Wander, o senhor já está dizendo assim de arma, luta, guerra. Assim, então, a penitência, ela é uma arma nesse sentido, nessa vida espiritual? Podemos considerar isso? Eric, 100%. É não só uma arma, ela é a arma. Quais são as duas grandes armas na guerra espiritual? É a oração e a penitência. Certo. Dentro da qual uma das modalidades penitenciais, depois já poderemos falar sobre, é o jejum, mas para termos claro, quando o Nosso Senhor vai entrar para o horto da sua oração, o horto do pranto, o horto de Getsemane, e ele vai fazer a intercessão, talvez até ali mais decisiva sobre todos nós. Ele vai rogar por nós, interceder por nós junto ao Pai. No momento em que ele entra para dentro para fazer a intercessão por nós, ele olha para os três que lhe acompanhavam, Pedro, Tiago e João, e diz: penitência e oração. Foi isso que ele disse. Sim. Com outras palavras, mas foi isso que ele disse. Vigiai, penitência, vigiai, estai atentos. Olha o tamanho da guerra espiritual que está se formando em volta. Fiquem despertos, não cochilem, o demônio tentará distraí-los. E aí, para que esta vigilância seja inflamada, seja mais fecunda, seja mais eficaz, é preciso que se dobre os joelhos, que se ponha o rosto no chão. Então, de qualquer maneira, Eric, já começando, nós precisamos entender claramente que os dois grandes instrumentos de guerra espiritual são a penitência e a oração. Eu ia perguntar justamente se há diferença entre o jejum, mas pelo que eu entendi, então o jejum é um tipo de penitência, Sim. É isso? O jejum, a excelente prática do jejum, recomendadíssima nas Escrituras do Antigo Testamento, recomendadíssima pela Santa Igreja, que é herdeira do depósito da fé e da sua plenitude revelada no Filho de Deus, recomendadíssima pela Igreja, pelos santos, no testemunho. O jejum é, dentre as práticas penitenciais, é que precisa ter muito cuidado para afirmar isso, Eric, mas talvez dentro das práticas penitenciais, o jejum é a que tenha a maior eficácia. E podemos inferir isto de onde, Eric? Dos próprios lábios de Nosso Senhor, não? Quando os discípulos, os apóstolos voltam de uma missão dada pelo Senhor, de ir evangelizar, pregar o Evangelho e fazer o que Ele tinha ordenado, expulsar os demônios, pôr o demônio realmente no seu lugar, debaixo dos pés e da soberania de Deus, e eles voltam se queixando que tinha sido um desastre. E aí Jesus alertou que eles não tinham feito alguma coisa correta. Ele já sabia o que era. Mas aí ele coloca, rezaram um pouco e não fizeram jejum. Tamanha a força do jejum. Dentre as práticas penitenciais, dizer que talvez ele seja a mais exigente e a mais eficaz, sai dos lábios de Nosso Senhor. Há demônios, Eric, completa comigo, que só se pode expulsar através de jejum e oração. A oração está lá também. É o mestre, o mestre dos mestres, é o Senhor lhes dizendo, quer dizer, está aqui nos lábios de nosso Salvador dizendo, o jejum é forte,
E nós temos que percebendo também por que o jejum é forte, Eric. Porque o jejum toca na soberania espiritual, no primado de Deus. Porque o jejum é diferente de abstinência. Vamos recordar aquelas duas modalidades? Vamos lá. Que já até trabalhamos? Isso. A abstinência, já vamos voltar a isso porque vai recair no tema da carne. Mas a abstinência é o abster-se, é não tomar um alimento em específico. Então eu posso me abster. O diabético normalmente se abstém do quê? De algo que traga açúcar. O diabético se abstém de um bolo de chocolate maravilhoso, de tudo que contém açúcar. Ele está fazendo abstinência, ele está se poupando daquele alimento. Mas a abstinência é um tipo de penitência. Também. Veja, não é preciso que tenha um fundamento espiritual. Tá. O diabético pode fazer abstinência de bolo e não ser penitente. Aqui é só o dado natural e clínico. Tá. Para que seja penitente, é preciso que haja intenção, que aquilo contenha um matiz, contenha uma força penitencial. Eu tenho que oferecer. O sujeito fala assim, olha, eu não vou tomar refrigerante, ou eu não vou comer tal chocolate, etc., em forma de penitência. Pode ser feito fora da quaresma? Sempre, o tempo inteiro. Não, mas é que a quaresma é um tempo penitencial por excelência. Tá. Lembra-se da ideia que discorremos no início do programa, Eric? Que a penitência reorienta o nosso viver, né? Corrige a direção do pecado e da perdição e do inferno para a direção da santidade, da fidelidade, obediência a Deus, do céu, da glória celestial. Então, a quaresma tem uma força penitencial e tem graças penitenciais próprias. Tá. É que ali Deus faz chover do céu mesmo graças de emenda, de reparação, de penitenciamento. Agora, a penitência não está restrita ao tempo quaresmal. Entendi. Não está restrita ao tempo quaresmal. Nós somos, por excelência, penitentes perpétuos enquanto estivermos sobre a terra, Eric. Ótimo. É esta a ideia, Eric. Se todo mundo conseguir, não é? Guardar isso, você não acha que vai ficar bem? Claro. Nós somos perpétuos penitentes, enquanto estivermos na terra. No céu, e é interessante, porque o purgatório... É um lugar de penitência, o purgatório? Claro, nada tão penitencial quanto o purgatório. A única realidade plena onde a penitência terá... Quando tivermos terminado a penitência, quando tivermos terminado a nossa reorientação para Deus, o nosso mergulho nele, e formos totalmente dele, e não existir nada mais em nós, só nosso, nada de escravo, de refém da nossa vontade, Eric, quando tudo for dele, por ele e para ele, como diz São Paulo aos Romanos, então estaremos prontos para o céu. Porque os santos, céu direto, porque neles não há mais oposição alguma em relação a Deus. Esta oposição, ou este amor imperfeito, ou esta ainda ausência de adesão incondicional a Ele, à sua vontade, que como defeito ainda existe por causa do pecado, minimamente venial que seja, vai ser penitenciado no purgatório. Então, somos penitentes perpétuos na terra. E é por isso que nossa vocação não é o purgatório, Eric. Já estamos fazendo aqui uma ligação com tudo e é bom que façamos, né? Claro. É por isso que a nossa vocação não é para o purgatório. É que a penitência que deveríamos fazer é agora. Não feita, morrendo em estado de amizade com Deus, mas ainda não penitenciados totalmente não dele, vai ser feita no purgatório. E que é um ato claríssimo da misericórdia de Deus. Infinito, Nossa Senhora. Senhor, te adoramos, te louvamos e te bendizemos pelo purgatório. Verdade. Porque senão, Eric, de fato, olha, se Deus não colocasse o expediente santíssimo e misericordiosíssimo, justíssimo do purgatório, bom, eu acho que os céus estariam bem menos ocupados do que estão e estarão até o fim do mundo. Bom, só para a gente aqui não perder o fio da meada, a gente estava falando sobre jejum e abstinência, o senhor começou a explicar o que é abstinência, e o senhor ainda vai explicar, então, deixar mais clara a diferença entre os dois. A gente falou de abstinência de alimentos. Vou deixar de comer algo que gosto, vou deixar de tomar um refrigerante, como abstinência, como uma atitude, né, de fé, como um ato espiritual, uma abstinência. Né? Depois vamos entender o que é o jejum. Mas ainda, para ficar bem claro, a abstinência só está ligada à alimentação? Então, Eric, é que assim, não, a abstinência propriamente dita não. É que a operação, vamos dizer, natural que mais nos identifica, a operação natural que mais identifica a nossa sobrevivência natural, a manutenção da nossa vida
biológica é a alimentação, Eric. É isto. Qual é a operação que mais está ligada eu vou fazer aqui uma tonteria. Eu estou aqui com um copo de água na mão. Temos aqui a nossa aguinha. Os espectadores sabem que tem que ter, porque senão já viu. Isso aqui é alimento, Eric. A água é um alimento, sem o qual o corpo sem alimento sobrevive um determinado número de dias, sem água outro, sem sono outro, sem respirar é morte imediata, ponto. Mas vamos lá. O que acontece é que a operação natural ligada à subsistência da nossa vida biológica é a alimentação. É por isso que, quando eu me abstenho desta alimentação, de uma parte dela, ou integralmente, no caso do jejum, eu estou dando uma resposta espiritual, sobrenatural a Deus. Eu estou reconhecendo que, para além da vida física, há uma vida espiritual, uma vida sobrenatural. Eric, você está abrindo o paralelo. Nosso Senhor disse isso, nem só de pão. Ele responde ao tentador: você não está com fome? Come. Come, enche o seu estômago, sacia a sua vontade. Você não está morrendo de fome? E Nosso Senhor olha ele e diz: transforma essa pedra em pão, você vai morrer de fome. Antes de morrer de fome de pão, eu vou morrer de fome. No caso dele, ele é o filho, mas ele está dizendo a nós, nos ensinando. Eu posso morrer de fome de Deus e realmente perder a vida eterna. Quer dizer, dentro de uma ação natural, abrir mão daquela ação natural para que essa ação seja usada em benefício da vida espiritual. Da vida espiritual. E sinalize para ela. Eu estou dizendo ao meu corpo que ele tem um Senhor, Eric, quando eu me abstenho de um determinado alimento. Por isso que a abstinência, num primeiro momento, tá assim, alguém poderia dizer abstinência de internet, abstinência de alguma... Tá, cabe. Mas a ideia de abstinência, por excelência, e aí muito mais ainda de jejum, está ligada à questão da alimentação. E até porque, embora não seja estritamente, mas nunca nos esqueçamos que também, segundo os padres da igreja, o pecado original foi sobre a tomada do alimento que nós não deveríamos ter tomado, né, Eric? Quer dizer, a morte entrou pela boca e a própria Santíssima Eucaristia, carne, Santíssimo, preciosíssimo sangue do Filho de Deus, de novo, é uma operação que, Eric, é uma operação de alimentação, mas não física e carnal, eminentemente espiritual. Os padres da igreja, São Leão Magno tem um sermão, a coisa mais linda do mundo. Da mesma árvore que brotou a morte, através do fruto da desobediência, brotasse a vida, no fruto maior da fidelidade incondicional a Deus até a morte, morte de cruz. Isso é lindo, é a coisa mais linda. Então, não só, mas por identificação, tanto a abstinência quanto o jejum são duas operações ligadas à manutenção, à alimentação, à manutenção da vida biológica, da vida física, em paralelo com a manutenção da vida sobrenatural, da vida espiritual. Bom, então pelo que eu entendi, essas outras abstinências está claro sobre a alimentação, mas errado também não está. Quero me abster de internet. Não. Até a gente acaba usando uma outra expressão, que é a mortificação, né? Está correto usar a mortificação, correto, né? Correto, Eric. Olha, eu não vou assistir tanta televisão que está me atrapalhando, por exemplo. Aqui, Eric, você tocou num ponto excelente. É que é fundamental perceber. Elas andam juntas. A linha que divide as duas é tão tênue que quase não se pode ver. Mas a penitência tem o sentido de reparar o trajeto, e de restituir a Deus o que pertence a Ele. E a mortificação tem um peso, muito mais um caráter de reforma do nosso caráter, da nossa vontade. No fundo, são duas vias que levam ao mesmo fim. Certo. E elas vão se encontrar lá na frente. Certo. Né? Elas vão se encontrar lá na frente. Mas, para fazer o fecho dessa questão, não está errado e aplique como mortificação. É como aquele papai de família que gosta de mais um futebol com os colegas e, num determinado tempo, em vista de um fim maior, que é agradar a Deus e colocar algumas coisas no seu lugar, ele vai se abster daquele bom e honesto futebol com seus colegas, onde descansa um pouco. Um exemplo do mais trivial possível. Certo. Bom, e o jejum? Como é que entra o jejum nessa história? Agora, o jejum, Eric, prática, eu volto a repetir, como já falei, excelente, recomendadíssima na Escritura no Antigo Testamento, e a Santa Igreja recomendará o tempo inteiro. O jejum é a total abstinência de alimento.
não a parcial. A abstinência é a retirada de um alimento específico, ou 2 é parcial. A abstinência é a retirada parcial de alimentação. Se eu não for comer carne, por exemplo, aquele dia eu estou fazendo abstinência de carne. De carne. Mas eu posso almoçar, por exemplo, e não comer carne. Não tirei totalmente a alimentação. Pronto. Tá. Agora, o jejum é a retirada total, Eric. O jejum é o que há de mais santo. Por quê? Porque no momento em que eu faço e unido a Nosso Senhor e oferecendo a Ele, eu reconheço o quanto preciso, Eric, o quanto preciso de purificação, o quanto preciso de restituir às mãos de Deus aquilo que é dele, e o quanto eu preciso entender que a vida sobrenatural é a vida que importa. É a vida por excelência. Certo. O jejum me faz lembrar isso. No momento em que eu não estou comendo, Eric, que eu não estou me alimentando, é o momento em que eu reconheço a soberania da vida sobrenatural. E que o maior alimento de todos, este não pode ser dado por este mundo. Não pode ser dado por este mundo. Só aqui vale ainda ressaltar que muita gente vai fazer, mas eu posso fazer jejum de internet ou companhia. Vai bagunçar muito, aí vai começar a misturar as coisas. Vai fazer abstinência de internet. Ok. Guarde o jejum. E depois o Papa mandou fazer jejum de falar mal das pessoas. Isso é uma expressão, é uma forma de linguagem, Eric. Certo. Não é que remonte aquilo que é de fato o jejum como raiz, que é a não tomada alguma de alimento. O jejum é isso. Quando a gente pensa no jejum, que a gente não vai deixar de comer um alimento diferente da abstinência, que eu vou retirar, por exemplo, a carne, estou fazendo a abstinência da carne, e essas outras coisas relacionadas fora da alimentação são também outros tipos de abstinências, ou mortificações, né? Que é uma outra maneira de dizer isso também. Agora, o jejum, essa retirada do alimento do jejum, é uma retirada pelo dia todo? É possível, por exemplo, jejuar durante uma parte do dia? Como é que funciona isso, padre? Há um jejum canônico. Quando se fala de jejum canônico, Eric, é o que a igreja estipula universalmente falando. Quer dizer, válido para todos os fiéis, aí há as restrições de idade, aquilo dos 18 aos 60 anos, antes dos 18 e depois dos 60 é opcional. Tá. Bem, o que precisa ficar muito claro para todos nós é que esse jejum canônico, como a igreja sempre faz, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. A igreja sempre pede, é uma mãe que sempre pede o mínimo, é o mínimo. Sim. Então, no que ele consiste, Eric? Na retirada de uma refeição principal. Então, se faz um café da manhã fulcral, simples, o máximo simples possível. Não pode ser o breakfast dos norte-americanos, tá. Que lá é o contrário. Sabe, fazem um mega almoço no café da manhã, você vai ao México, né, Eric? Que o café da manhã é um almoço. O povo de lá come feijão no café da manhã. Não é nem um pequeno almoço, como dizem os portugueses. É um almoço mesmo. É um almoção mesmo. Eles comem farinha, milho, feijão. Não, se come se toma um café simples, uma coisa muito fulcral, uma fruta ou uma fatia de pão, bem simples mesmo. Tá. E aí se tira uma das duas refeições. Ou jantar. Ou almoço ou jantar. Tá bom. Tá? Então, se a pessoa tomar um café da manhã simples, como o senhor disse, almoçou, mas não vai jantar, ou o contrário, não almoçou, mas vai jantar... Cumprido o jejum canônico. Cumprir um jejum canônico. Agora, importante a temperança aqui, hein? No almoço, no jantar, a refeição que optou por fazer também tem que ser tão fulcral quanto o café da manhã. É que não combina esse exagero com o dia de jejum. Então agora no almoço eu escolhi uma refeição só, então eu vou comer 4 bifes, aqui meia bachela de batata frita e também tem que ser muito simples. Certo. Aí tem que ser mortificada, Eric. Entendi. Aí tem que ser mortificada. Agora, vai um conselho meu como mestre de vida espiritual, Eric. Dá para ir treinando o organismo para ir crescendo no jejum até se chegar ao que você perguntava, que não é canônico, não é obrigatório, mas o amor pede até se fazer o jejum estrito. O que é o jejum estrito? Que é da noite anterior, se faz o último lanche, alguma coisa, o dia seguinte se passa o dia inteiro sem alimento algum e só vai tomar um novo alimento
no terceiro dia de manhã. No terceiro dia de manhã. Muita gente nunca vai associar isso, Eric, mas é uma menção também à ressurreição do Senhor. Sim. A raiz é esta. Entende? Você está vigiando, esperando a ressurreição do Senhor. Está esperando o quê? A vitória do Senhor sobre a sua carnalidade. Não a dele, a sua, a minha carnalidade. Então, você faz aquele último lanche, suponhamos um dia da semana. Vamos colocar o primeiro dia da semana, no domingo, né, Eric? Tá. Domingo é o dia que não se faz jejum, por excelência, né? Certo. É o dia que não se deve, porque é o dia festivo sempre. Ok, mas já que o senhor tocou no assunto do domingo, não é o dia propício para o jejum, mas é proibido fazer jejum aos domingos? Então, Eric, não é proibido no sentido estrito, não se recomenda. Ok. Porque também é um dia para a família, para estar com o Senhor, para estar com a família. Como é que você vai? Não é. Ok. Domingo, entende? Domingo é para ir à Santa Missa, para rezar juntos, para fazer um almoço festivo, um almoço vibrante, um almoço que celebre também o almoço, a ressurreição, celebre a ressurreição do Senhor. Legal. Então vamos começar então pela segunda noite. Na segunda noite você toma alimento. Passa a terça-feira inteira sem nada, Eric. E volta a tomar alimento só na quarta de manhã. Esse é um jejum estrito. Quando se fala de algumas tradições espirituais que usam isso na quarta e sexta, quer dizer que quarta e sexta, a última refeição na terça-noite, volta-se na quinta de manhã, a última refeição na quinta-noite e volta-se no sábado de manhã. Olha que riqueza. Mas esse é estrito. E aqui vai um conselho muito prático dos grandes mestres espirituais, da tradição católica. Se você não está habituado a fazer jejum estrito, não faça. Vai devagar. Além de descontar as questões de saúde, Tudo, como o senhor, tudo. O senhor já até adiantou anteriormente. Tudo, né, Eric? Tudo. Pelo amor de Deus. Claro. Procura o seu confessor e pede uma orientação, porque tem pessoas que, como não estão acostumadas, ou vão se sentir mal, vão desfalecer, ou por excesso de produção de ácido gástrico, vão ter colaterais como dor de cabeça, enjoos e companhia. Eu estou indo para o aspecto bem prático mesmo, Claro. as pessoas têm que entender. Claro. Ou pior de tudo, Eric, tem pessoas que, porque o metabolismo destempera, e ela dá um pico de produção gástrica, e dá um pico de dor de cabeça do tamanho do mundo, começa a ficar de uma falta de caridade, de estupidez com o entorno, que aí o fim último do jejum vai pelo ralo. Está perdido. Então, a melhor forma é não, pode fazer o canônico, porque já está posto, mas não tente um passo a mais sem estar orientado, pelo menos pelo seu confessor regular. Não vou nem dizer diretor espiritual, que essa é uma outra matéria, mas certo. O seu confessor regular. O sacerdote que o confessa, que a confessa sempre. Vai lá e pergunta, padre, eu quero começar aqui um jejum um pouco mais estrito. Como é que eu faço? Me ajuda aqui. Começa tirando esse alimento, se abstendo desse alimento, parte para isso, para isso, para isso. Quanto tempo? Aí uns 2, 3 meses você está treinado para fazer o jejum estrito. Treinado. Porque há modalidades, né, Eric? Há os chamados jejuns com caldos, isso aí, jejuns só de caldo. Gente que passa um dia sem mastigar, sem comer alimento sólido, só tomando ou um caldinho ou uma vitamina, uma coisa também mais simples. Há modalidades de jejum. O diretor espiritual é a pessoa ideal para lidar caso por caso, né? Ele conhece a alma. Ele vai saber aconselhá-la. Até porque, me vem isso aqui agora. Até porque, Eric, jejum sem a permissão do diretor espiritual termina em matéria de orgulho. Ah, tá certo. Que aí vai danar tudo. A pessoa pode dizer, está vendo como eu faço jejum? Eu sou o rei do jejum. Eric, eu sou o cara, né? Estão vendo quanto todo mundo, a ralé inteira está aí, no pecado está aí, e eu estou aqui, um leão. Se fizer isso, aquele fruto que deveria ser lindo, vai dar bicho nele, naquele exato momento, e pode jogá-lo fora. Por isso que é importante o confessor. O diretor conhece a alma, vai saber se aquilo... Porque às vezes, para ela, em vez o jejum sempre estará autorizado, Eric. Mas às vezes ela vai ter que começar com alguma coisa mais pontual e mais simples. Mas deixa isso com o confessor e o diretor. Bom, a gente vai para o intervalo, padre. Na volta eu queria comentar 2 assuntos. Primeiro, se no dia a dia, né, no ano, né, do católico, se tem dia que ele é obrigado a fazer jejum ou abstinência, quais dias são esses? E a questão da sexta-feira. Na verdade, como é que deve portar o católico na sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de jejum? É dia de abstinência? Em que ocasião isso acontece?
E se há exceções, queria que o senhor entrasse nesse assunto para a gente, por favor. Sim. Depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já já, o programa está interessante, a gente volta já já.